Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que para nós é um privilégio, uma alegria, mais uma vez estar aqui para participar desse lindo trabalho que é tão abençoador, não é, para a nossa escola bíblica dominical, poder participar e trazer aos irmãos subsídios que possam auxiliar no preparo das suas aulas, para que, estando diante de suas salas, estejam melhor preparados para ensinar a palavra do Senhor. Nós estamos estudando nesse trimestre que tem por título A Salvação, a Obra de Redenção da Humanidade. Nessa oportunidade nós vamos falar na lição 11, que tem o tema O Salvo e a Santificação. O nosso texto-chave está registrado na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15, que nos diz: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Para refletir, nos diz: Deus salva e santifica. Somos morada do Espírito, por isso temos prazer nas coisas santas, rejeitamos o pecado e somos consagrados exclusivamente para servir e adorar a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. E tratando aqui do tema da nossa lição, o salvo e a santificação, para isso, hoje nós estamos aqui acompanhados da nossa irmã Maria dos Reis, ali da congregação do Clube de Campo. É uma honra tê-la aqui conosco. E para falar sobre o salvo e a santificação, nós gostaríamos de iniciar dizendo que Deus, Ele nos chamou, Deus, Ele nos salvou para sermos santos, para a santidade, né? E aqueles que têm um encontro com Deus receberam uma nova vida e devem viver em novidade de vida. Esse texto que o apóstolo Pedro está nos trazendo é um tema, um assunto bem sugestivo, bem propício para os dias que nós estamos vivendo, né? Após ele tratar sobre o louvor a Deus pelas bênçãos da salvação, o apóstolo Pedro volta a sua atenção para as implicações da salvação, trazendo o assunto da santificação, dizendo que Deus é santo e nós, como servos de Deus, filhos de Deus, também nós devemos ser santos, devemos viver em santidade, né? Conforme disse o apóstolo. Então, o que o apóstolo Pedro faz aqui e nós encontramos nessa leitura? Ele faz uma conexão direta entre a salvação e a santificação, quando lemos aqui no versículo de número 13 da nossa leitura bíblica, né? Que essa santificação, ela é um processo que começa na conversão e vai terminar na glorificação, né? Na glorificação. E quando nós lemos aqui, nesse versículo 13, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Significa não permitir que qualquer coisa atrapalhe o nosso entendimento, que nós não nos percamos com pensamentos, com as coisas desta vida, né? Significa pensar em algo e tirar as nossas conclusões apropriadas para a nossa vida, né? Cingir os lombos do nosso entendimento. E quem busca a santificação, que é o tema da nossa lição, Maria dos Reis, não pode dispersar-se com os atrativos que esse mundo apresenta, oferece.
Porque o objetivo do inimigo, ele é o contrário, é totalmente oposto, né? É para tirar o crente, o cristão, daquilo que Deus tem para ele. E nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo aqui, ainda nesse versículo 13, dizendo, sede sóbrios. Quando ele está dizendo aqui, sede sóbrios, é claro, há muitas condições, situações que nós levamos isso para o lado da pessoa que vive no mundo da embriaguez e tudo. Mas, olhando aqui, analisando esse texto, eu percebi que o apóstolo está dizendo sede sóbrio, tratando do nosso pleno domínio da capacidade racional. Ter a nossa vida sob o controle e Deus controlando ela, né? Estar calmo, estar estável, estar controlado, ponderar as coisas, né? E a nossa mente deve estar livre de precipitação ou confusão. Devemos rejeitar a tentação e tudo quanto possa nos contaminar diante de Deus. Então, quando o apóstolo Pedro traz esse texto aqui que o pastor Éden nos coloca para reflexão, como a leitura bíblica, falando a respeito da santificação, nós paramos para pensar em relação a tudo isso, né? E quando ele coloca aqui no primeiro ponto a santificação do povo de Deus, e ele coloca no subtópico aqui a letra A, o que é ser santo? Irmã Maria dos Reis, esse subtópico, sobre esse ponto aqui, o que é ser santo? A gente vê uma dificuldade hoje na igreja moderna da compreensão do termo de santificação. Quando a gente conversa sobre ser santo, ou você vai conversar com algum irmão a respeito da santidade, ele já logo se defende. Olha, eu não sou perfeito. Tô aqui, eu sou um mortal, não sou perfeito. E a gente percebe que o conceito de santidade, para eu compreender esse conceito, ele também está relacionado à compreensão da identidade. Antes da gente falar o significado. O apóstolo Paulo em Colossenses disse assim, que o Senhor Jesus ele nos transportou do reino das trevas, aonde era uma pessoa perdida, né? Escravo do pecado, sem consciência da salvação, como o irmão disse, sem essa sobriedade que me faz compreender a salvação, mas ele me levou, me trocou de lugar. Ele me levou para o reino da luz, né? O reino do Filho do seu amor. E quando eu venho para esse reino da luz, eu troco de identidade. Eu era um perdido, hoje eu sou remido, sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu preciso entender que a primeira coisa, o primeiro conceito de ser santo, na minha opinião, é esse pertencimento. Eu nasci de novo, eu pertenço à família de Deus, eu pertenço ao Senhor. Eu fui separado do meu passado. Então, uma primeira compreensão é que santo, ele pertence a Deus. Ele é consagrado ao Senhor. Ele não está a deriva do mundo e nem a deriva da sua própria vontade, visto que ele era escravo do pecado, ele era servo do pecado, agora ele torna-se servo de Deus. Então, ele é propriedade do Senhor. Então, ele é separado, ele é sagrado, tem um conceito de limpeza e de pureza também nisso, né? Porque o pecado nos mancha. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado, então somos limpos. Então, o conceito de santidade, ele está imbuído tanto no meu entendimento de que pertenço ao Senhor, e como na minha identidade de que sou filho de Deus e que devo me comportar de acordo com a minha nova identidade. Pois bem, eu penso dessa maneira. E dizer que esse conceito de santidade ou de ser santo é nós estarmos reservados ou separados para o uso exclusivo, né? A questão do que acontecia com o povo de Israel, de que Deus, ele queria se relacionar com o ser humano. E ele escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, mas havia uma orientação para o povo de Israel, que ele fosse o seu reino sacerdotal e a sua nação santa. Dentre essas condições que Deus estabeleceu, e o povo de Israel disse que sim, eles não poderiam se contaminar. Havia uma linha que dividia o povo de Israel dos demais povos da terra. E quando o povo de Israel ele decidiu por si próprio, por si só, abandonar
os preceitos divinos e se misturar com as coisas que Deus havia orientado de que não era para eles fazerem, então eles começaram a se afastar de Deus. Essa linha que dividia, e ela era muito clara, né, ela começou a se apagar, de maneira que começou a haver mistura entre os povos. E isso, o Senhor, ele não se agrada, não é? Ele não se agrada. Então, esse conceito de salvação, ele está muito ligado àquela coisa de você ser reservado, ser separado para uso exclusivo de Deus, né? Ser separado para uso exclusivo de Deus. Isso porque ser santo, como está aqui no nosso subtópico B, é uma ordem divina. Quem disse isso, e o apóstolo escreveu aqui, no versículo 16, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quem disse, quem fez essa declaração, o apóstolo Pedro está fazendo alusão a um texto que Deus escreveu ou disse a Moisés para que dissesse ao povo de Israel. Então quem disse isso foi o próprio Deus. Então isso era uma exigência divina, era uma ordem divina. Ele disse, sede santo. Quando Deus disse sede santo, no livro que o pastor Antônio Sebastião escreveu aqui para a Fateza, e no livro da Doutrina da Salvação, ele colocou aqui uma coisa que eu acho muito interessante. Duas verdades bíblicas. Primeira, que Deus nunca pede ao homem o que o homem não tem para dar. Ele está dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Então, primeira coisa, Deus nunca pede ao homem o que o homem não tem para dar. Se ele nos chamou, limpou, nos tirou todas as imperfeições, então ele sabe que nós temos condições de fazer. E a segunda delas é que Deus nunca vai exigir de nós o que nós não podemos fazer. Se ele disse, sede santos porque eu sou santo, nós também temos condições de viver essa santidade, né? Isso depende de quem? De nós. O que aconteceu com o povo de Israel está muito claro para o nosso entendimento, né? De que Deus disse para eles, sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, né? Então, esta é uma ordem divina. E nesse subtópico, irmã Maria dos Reis, temos aqui algumas coisas que a gente pode analisar, né? Traga o seu comentário também. Fazendo só um acréscimo aí ao seu comentário de que Deus nos pede aquilo que nós podemos fazer. E uma coisa que muitas vezes nós consideramos a graça, como nós temos o auxílio do Espírito Santo, como nós podemos fazer, porque o Espírito de Deus produz em nós. Mas a santidade requerida por Deus, ele lá no Velho Testamento, já desejava conduzir o homem a isso. Ele também estava disposto a fazer com que o homem fosse santo e dar ao homem condições. Se o senhor observar aqui em Êxodo 31:13, diz assim, olha... vou ler o 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente, eu vou falar a respeito do sábado, mas eu quero frisar mais a santificação. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então você perceba que mesmo no processo de santificação do povo de Deus, Deus não deixa o povo sozinho. Ele não ordena apenas que o povo seja santo. Ele orienta que Moisés diga ao povo que ele santifica o povo. Um pouquinho antes ele tinha dito que ele resolveu escolher aquele povo porque todos os povos eram dele, mas ele escolheu aquele povo. Havia uma aliança, havia um pacto feito com Abraão e havia um propósito naquele povo. Aquele povo foi escolhido para um fim específico. Era ali, naquela descendência, que nasceria o Messias. Então, aquele povo tinha que manter-se puro em vários aspectos, né? Seja no aspecto cerimonial, como a lei determina, a todos os rituais de sacrifício, a purificação do sacerdócio, seja nos casamentos que as pessoas deveriam preservar. Aí eu volto na questão da identidade. Sim. As pessoas não poderiam se casar com pessoas de outras nações, por quê? Porque havia uma
identidade. Eles eram um povo de Deus. E eles não deveriam misturar-se com outros povos para que essa identidade não se perdesse. E quando o povo de Deus falha em preservar a identidade, é onde abre-se brecha para que eles, misturando-se com os outros, deixem de ser quem são e deixem de produzir aquilo que Deus deseja que produzam. E aquilo que necessitamos produzir também. Visto que a vontade de Deus é boa. Né? Então, tanto nas relações cerimoniais, como nas relações sociais, nas relações de justiça, nas relações nacionais, nas relações morais, em tudo isso o povo de Israel deveria ter um padrão diferenciado, o padrão da santidade proposto por Deus e, como disse o irmão, possível. Ao homem e possibilitado por Deus, como a gente leu aqui. Detalhe que no livro do Êxodo está escrito, capítulo 19, versículos 7 e 8, que Moisés chama os anciãos do povo, expõe diante do povo o que Deus queria deles, né? Isso. E todo o povo responde a uma só voz, dizendo, tudo que o Senhor tem falado, nós vamos fazer, né? E Moisés vai e relata para Deus, fala, Deus, Senhor, o povo deu um ok, eles vão se submeter às ordenanças do Senhor, tudo quanto o Senhor quiser que eles façam, eles vão fazer, né? Porque eles sabiam quem era o Deus o qual eles serviam. Os milagres que Deus fazia na vida desse povo, irmã Maria dos Reis, não era brincadeira, né? E quando nós nos deparamos com uma situação dessa aqui, de que a santidade de Deus era uma ordenança, ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor para falar isso ao povo, né? E nós vemos na palavra de Deus que esta santidade ordenada ao seu povo, ela havia sido declarada diversas vezes na palavra de Deus. Por exemplo, pelo próprio Deus, ele acabou declarando, fazendo menção, como no texto de Levítico 19:2, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nós encontramos, e o pastor Éden colocou aqui, os anjos declarando a santidade de Deus, né? Os serafins estavam acima dele e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E no Salmos 22 e 3, Salmo número 22, versículo 3, o salmista disse, porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Então, nós encontramos fatos comprobatórios na palavra de Deus de que Deus é santo e que o desejo dele é que o seu povo também seja santo, né? E ele deixou aqui, a irmã Maria falou sobre a guarda do sábado, a lei que ele deixou para o povo de Israel proibia, né, casamento dos filhos de Israel com as filhas das outras nações, para que não houvesse justamente essa mistura. O desejo de Deus era de que Israel fosse seu povo exclusivo, para que as demais nações elas pudessem ouvir de que havia um Deus que cuidava de um povo, né, que era o povo de Israel. E aqui certamente os irmãos vão desenvolver muito bem esse assunto dessa ordenança divina. Mas vamos aqui para o segundo ponto da nossa lição, que é a santificação no processo da salvação. A santificação no processo da salvação, ela tem um papel muito importante na vida da igreja, porque, como está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ela tem um papel fundamental na vida de todos nós. Precisamos seguir, precisamos acompanhar ou viver esta vida de santificação dia após dia, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Não é isso, irmã Maria? Isso mesmo, isso mesmo. E voltamos a
como dizendo, é um processo que tem um começo, né? Uhum. E esse processo tem um começo ali quando eu recebo Jesus como meu Salvador. Não consigo ser santo se não for filho de Deus. A santificação ela está reservada aos filhos de Deus. O homem natural não alcança a salvação. Porém, quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, nós nos tornamos mortos para o pecado. E uma das atribuições que a gente pode dar à santificação é que ela nos liberta, primeiro, Sim. da condenação, da culpa do pecado. Quando Jesus morre e paga pelo preço do nosso pecado, ele nos isenta de toda e qualquer culpa. Então, já somos santos através do perdão. E inicia-se, então, esse processo de libertação do poder do pecado. Porque nós éramos escravos do pecado, mas nos tornamos livres. Agora não somos mais servos do pecado. Então, nós temos o poder de dizer não ao pecado. Nós podemos vencer o pecado. E é o Espírito Santo quem vai nos revelando, através do conhecimento da graça, esse potencial. Né? Ele desenvolve em nós esse conhecimento, como a gente conversou no começo, e a gente consegue dizer não ao pecado. Né? Romanos 6,2 diz assim, ó: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, se eu sou um filho de Deus, recebi o Senhor Jesus como meu Salvador pela fé no sacrifício vicário da cruz, eu estou morto para o pecado. Como eu posso permitir que o pecado me domine? Se Deus me dá condições através da ação do Espírito Santo para que eu compreenda essa condição agora de salvo e de santo. É lógico que existem algumas coisas que são instantâneas, tem pessoas que são viciadas em álcool, em drogas ou em tantas outras coisas, e ao receber a salvação eles são plenamente libertos daquele vício. É instantâneo. E ali já é a santificação, já é a purificação dos pecados. E existem outros pecados, porque nós vimos para o Evangelho cheio de vícios e de hábitos, né? E esses hábitos, eles se tornam automáticos na nossa vida. Existem coisas que nós fazemos no passado que a nossa carne está condicionada a ela. E agora, quando Paulo fala que nós temos que mortificar a nossa carne, é porque nós temos que recondicionar a nossa carne a atender aos apelos espirituais e não mais aos apelos carnais. O trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas nos leva a essa consciência desse poder de vencer o pecado e dizer não para o pecado. E a presença de Deus, ela faz muita diferença na vida do homem, né? O profeta Isaías, ele disse, ai de mim, né? Quando ele se encontrou, ele se deparou com a presença de Deus. Ele disse, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E nós vemos, só para exemplificar essa condição, diz a Bíblia que Deus lidava com todas as nações da terra. Sim. Todas as nações. De repente, as nações começaram a praticar coisas e atos que desagradavam ao Criador, e chegou um tempo que Deus disse, não, basta, vamos acabar com isso, né? Então, tem lá a passagem do Noé, que constrói a arca, e com a sua família é salvo, e a Bíblia diz que Deus disseminou tudo de sobre a terra, salvou Noé e sua família. Então, Deus lidava com todos os demais povos, todas as nações, e acabou que não deu certo. Por quê? O desejo de Deus era de que a sua obra da criação, ao homem, a quem a coroa da criação, que ele vivesse uma vida de integridade para ele, uma vida de santificação. Mas o povo não quis. Então Deus chamou a nação de Israel, formou a nação de Israel, fez tudo pela nação de Israel, deu a Israel a condição necessária para eles serem o povo santo de Deus. Por falta de santificação, nós vemos que as nações, elas deixaram de se relacionar com Deus. Por falta de santificação, nós vemos que Israel deixou de se relacionar com Deus, né? Não quis o Criador. E nós, hoje, nesse processo da salvação, né, nós não podemos cair no mesmo erro da nação de Israel, das demais nações com quem Deus lidava, porque nós precisamos, estando nós no lugar de Israel, onde Deus
colocou a igreja como o seu povo na terra, não podemos cair no mesmo erro da nação de Israel, entendendo que esse processo da salvação é uma ordenança divina junto com a santificação andando lado a lado. E nós vamos caminhando dia após dia, sabendo em quem nós temos crido e de que Ele é poderoso, né? Poderoso para nos manter dentro do propósito da sua vontade, né? A igreja, como o reino do Senhor aqui na terra, será sempre santa. Então, nesse processo aqui da santificação, a igreja, e quando falamos da igreja, nós não falamos das quatro paredes, nós sabemos que dentro da igreja, das reuniões, dos templos, tem a igreja que vai subir e tem aqueles que vão ficar. Infelizmente. Né? Mas a noiva do Cordeiro, como Paulo disse aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo 27, é uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas é uma igreja santa e irrepreensível. Então, essa igreja que está neste processo, ela não vai cair, ela não vai, porque ela é a noiva do Cordeiro, né? E nesse processo da salvação, irmã Maria, o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos auxilia, ele nos dá condições para nós podermos caminhar da maneira como o Senhor requer que a sua igreja ela caminhe em direção à Canaã celestial, né? E aqui temos também o nosso terceiro tópico, o aperfeiçoamento em santidade. A santidade imediata e a santificação imediata e a santificação progressiva. O que a senhora pode comentar, irmã Maria? A gente comentou que a santificação imediata acontece no momento da conversão. Certo. Torno-me santo por tornar-me filho de Deus. Nesse momento de conversão, eu recebo o Espírito de Deus que vem morar em mim. Eu recebo, esse Espírito me sela, me marca como filho de Deus também, me insere na igreja, quer dizer, ele me torna um participante do reino de Deus. E o próprio Espírito Santo me esclarece com relação ao meu papel nesse projeto que Deus tem. Aqui em 1 Coríntios 2,12, diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, mediante o conhecimento da graça de Deus, ora, um Deus que me ama a ponto de me resgatar da condenação do pecado, um Deus que manda o seu próprio Espírito habitar em mim, ainda pecador, porque apesar de eu ter sido liberta da culpa do pecado, a carne na qual o meu espírito e minha alma habita ainda tem tendências pecaminosas. Sim. Ainda ela tende para o pecado. Mas mesmo sendo eu ainda um pecador, o Espírito vem morar em mim. E esse Espírito começa a me fazer compreender a graça de Deus. E aí gera no meu coração o amor e a gratidão a esse Deus. Eu sou grato a Deus. E eu começo, então, a perceber que é muito mais importante agradar a Deus do que ceder às tentações e agradar ao Senhor, que eu agradava antes de conhecer a Deus. Então, esse processo de santificação agora, que vai me livrando do poder do pecado, vai me dando em Deus a autoridade de dizer não e de não me submeter ao pecado, de não aceitar o domínio do pecado. E aí eu vou crescendo na graça, crescendo no conhecimento. E a Bíblia diz que de glória em glória eu vou avançando. Então é um processo que acontece em ritmos diferentes, eu estou num momento da santificação e o irmão está em outro. Mas ele tem que ser crescente, Sim. Ele não pode parar. Hoje, o irmão tem que ser mais santo do que ontem, e amanhã mais do que hoje. E à medida das nossas limitações ou das nossas dificuldades, o Espírito Santo vai cooperando conosco nesse trabalho e a gente vai caminhando até a esperança que temos de sermos glorificados, né? Com certeza, com certeza. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas,
a promessa da vida eterna. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, no ato da conversão, nós nos tornamos, como disse o apóstolo João, né, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. Então, acontece ali a santificação instantânea. Se partirmos para a eternidade naquele momento, nós somos salvos. Só que esta santificação, ela deve fazer parte em toda a nossa vida, porque ela é a vontade de Deus, né? A Bíblia diz na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4 e 3, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então, o tempo em que nós estamos aqui na terra, nós devemos ir melhorando, nos santificando. Se aquele que é santo, seja santo ainda. Aquele que é puro, seja mais puro cada dia mais. Né? E com isso tudo nós vamos nos purificando de toda a imundícia da carne, nos purificando de todas as coisas que nos afastam de Deus. Né? Até o pastor Éden colocou aqui, a perfeição, ela não é atingível nesta vida, né? Como disse o apóstolo Paulo, até que alcancemos a medida, a estatura de varão perfeito. Né? Vai chegar um dia em que nós vamos alcançar esse ponto de perfeição. Mas enquanto isso, nós vamos progressivamente nos santificando. Não é isso? Isso mesmo. Eu queria fazer uma leitura, Colossenses 1, 21 a 23. Fechando tudo isso que a gente falou, Colossenses diz assim: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O irmão, perceba que uma condicionante da continuidade desse processo até chegar à nossa esperança vindoura é que nós sejamos firmes. Uhum. Nós perseveremos na nossa vocação. Pois é. Agora, no segundo subtópico aqui, ele fala da santificação, dizendo que a santificação é integral, né? E tem um versículo na palavra de Deus que fala que todo o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, ele deve ser conservado e irrepreensível diante de Deus e diante dos homens, né? Porque nós somos totalmente dele, totalmente do Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem muita gente que diz que Deus, eu tenho Deus no meu coração, mas as suas atitudes vão absolutamente contra tudo aquilo que eles estão dizendo que eles vivem diante de Deus, né? Mas a Bíblia, ela nos diz que não só o nosso coração deve ser ou temer a Deus, estar perto de Deus, mas todo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, nós por completo, né? Não dá para eu dizer que eu sou templo e morada do Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo, e viver com atitudes que desagradam a Deus, né? Dessa maneira o Espírito Santo não vai habitar em mim, porque ele é santo, ele é puro. E Deus, como sendo um Deus santo, ele não compactua com o pecado. Então, se as minhas atitudes vão contra aquilo que ele orientou, eu estou caindo no mesmo erro da nação de Israel. Estou me afastando de Deus e achando que ele está perto de mim. Vai chegar um momento que não tem mais para onde a gente correr, porque
Deus, ele é justo. Ele é justo. E se nós não nos conservarmos, se nós não dedicarmos a nossa vida de maneira integral ao Senhor, nós não vamos desfrutar das suas benesses. Isso é verdade. E pensando também na contramão, você falou assim, o meu coração, né, me leva a atitudes. Muitas vezes, nossas atitudes demonstram que somos crentes. Nós nos preocupamos muito com a aparência física, com o que é carnal, com o que é concreto. Às vezes o irmão pode me observar e ver em mim atitudes que falam, nossa, essa irmã realmente é uma santa serva de Deus. Ao passo que o meu coração, ele está, a minha alma, o centro das minhas emoções, o centro dos meus sentimentos, o centro das minhas vontades, também pode estar distante de Deus. É por isso que é integral. Grande parte dos pecados que nós cometemos no corpo, eles nascem na alma. Porque o pecado, ele denota a minha intenção, a minha vontade, o meu desejo, como eu me sinto. Eu transmito isso em atitudes também. Então, o meu corpo, minha alma, meu espírito, eles estão interligados e as minhas atitudes são reflexo disso. E eu preciso também não apenas cuidar para que o meu testemunho, para que o meu porte, para que o meu comportamento, para que a minha conduta, mas que a minha vontade, que os meus sentimentos, que as minhas emoções, que o meu intelecto também estejam voltados para o Senhor e voltados para buscar essa santificação. 1 Pedro 1,22 diz que a obediência à palavra da verdade purifica a alma. Então, quando o Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da ministração, através da pregação, fala ao homem, e o homem obedece à palavra, e o homem pratica a palavra, o homem é levado a cumprir com o propósito de Deus, a sua alma, ela é purificada. Né? E aí, se a gente for na instância do Espírito, nós ainda vamos ver que o Espírito Santo, ele comunica-se também com o nosso Espírito. Então, Deus alcança o ser humano na sua totalidade, né? Não apenas no corpo, mas na alma e no Espírito. Nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, rogando aos irmãos que pela compaixão de Deus eles se apresentem a Deus, os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se o crente não tiver de acordo com aquilo que Deus exige da sua igreja, ele não tem condições de se apresentar de maneira santa, viva e agradável diante de Deus. Pelo contrário, como disse no versículo 2, e não vos conformeis ou não tomais a forma deste mundo, como as demais nações, os demais povos têm feito, mas se transformem. Então, se isso não estiver acontecendo, se transforme pela renovação do vosso entendimento, para saber qual é a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus. Então, se Deus disse, irmã Maria, que nós temos condições de ser ou de viver essa santificação de maneira integral, nós temos condições de fazer isso. Agora, é aquilo que eu comentei há pouco. Depende de nós. Se eu vou querer servir a Deus dessa maneira ou não, né? Outro dia eu estava ministrando na igreja e o Senhor me deu uma palavra, sendo que quando acontecer o arrebatamento da igreja, vai cair a máscara de muitos daqueles que estão dentro da igreja, mas não estão vivendo a vontade de Deus. Vai cair a máscara, porque eles não estão vivendo de maneira integral, né? E, de novo, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, a nossa vida, a nossa santificação, ela deve ser de maneira integral diante de Deus. E Paulo, ele disse aqui, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, né? Então, nós temos condições de viver
esta santificação, né, que está atrelada à nossa salvação. Sem ela, nós não vamos ver o Senhor. E esta cooperação, irmã Maria, entre Deus e o homem na santificação. Eu penso, irmão Márcio, né? Irmão Márcio, que a santificação, ela deveria ser uma consequência natural da salvação. Ora, Paulo diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Diz que a Bíblia afirma categoricamente que o Espírito de Deus está em mim. Afirma também que o Senhor Jesus prometeu estar comigo todos os dias até a consumação do século. Eu tenho um Deus que me ama, que me resgata e que não me deixa. A retribuição natural seria eu amar esse Deus, eu depender desse Deus e eu resolver não deixar esse Deus. Então, o meu desejo como filha desse Deus seria viver para Ele, agradá-lo, fazer a vontade dele. Então, a santificação devia ser um gesto espontâneo de amor. Assim como nós temos os nossos gestos nas nossas relações humanas de declarações de amor, né? Às vezes eu deixo de fazer coisas que eu gosto de fazer para que quem está do meu lado, que não gosta daquilo, não sofra. Então, a mesma renúncia que o amor físico, que o amor natural, que o amor humano pede, o amor entre eu e o meu Pai Celeste também me pede algumas mudanças e algumas renúncias. E elas não seriam pesadas e elas não seriam difíceis se eu tivesse ocupada nessa relação com Deus. A gente vê hoje, muitas pessoas estão entendendo a salvação como frequência à igreja. Né? Às vezes você encontra um irmão que está afastado e você vai falar com ele alguma coisa de Jesus, ele fala, eu vou na igreja. Não, mas eu não estou falando da igreja, eu queria falar de Jesus. Não, mas eu vou na igreja, pode deixar que eu vou Não, irmão, mas eu não estou te convidando para ir na igreja, eu queria saber como é que está o irmão com Jesus. Porque Jesus, eu não estou dizendo para o irmão não deva ir à igreja, mas ir à igreja é uma consequência também de ter Jesus, né? Nós trocamos muitas coisas pela religião, né? Por ir à igreja, por ir ao culto, por ir ao ensaio, ao invés de evangelizar um vizinho, convidá-lo para ir à igreja. Você vê que a instituição, muitas vezes ela pode ser mais importante do que aquele que instituiu, né? E isso vai dificultar esse processo de eu cooperar com Deus. Então, à medida que eu me rendo ao Senhor, que eu me entrego a Ele, que eu me coloco à disposição dEle, a santificação operada é uma parceria. É uma parceria. O Senhor Jesus deu a vida dEle por mim. Eu entrego a minha vida para Ele. Nós cooperamos juntos para que a vontade do Senhor seja feita na terra e para que outras pessoas sejam alcançadas para o reino de Deus e que desfrutem dessa mesma relação de amor, porque ao contrário do amor humano, o amor de Deus não frustra, o amor de Deus não decepciona, porque Ele realmente não abandona. E uma coisa maravilhosa é eu saber que mesmo quando eu falho, mesmo quando eu fracasso, porque o pecado, ele às vezes acontece na nossa vida, deveria ser como um acidente. Sim. Eu dei uma trombada no pecado e fico triste. E Deus não me ama menos por isso. Ele continua me amando do mesmo tanto. E Ele me ergue, me levanta e me impulsiona para eu seguir em direção ao alvo, até que eu consiga caminhar sem cair. Então, é uma parceria onde a força maior, onde o poder maior, onde o investimento maior, ele vem da parte de Deus. Eu só respondo a esse amor, eu só correspondo ao que eu já recebi. Então, há essa comunicação, essa cooperação, né? E ainda que, como a irmã falou, que o homem não consiga, porque nós somos falhos, limitados, pecadores, né? E o pastor Éden colocou aqui o texto de Hebreus 13, versículos 20 e 21, diz que o Deus de paz, Ele vos aperfeiçoe em toda boa obra. Então, nós temos a satisfação de termos o nosso Deus ao nosso lado, cooperando conosco, nos dando condições de nós vivermos a sua vontade. Porque qual que é a nossa responsabilidade dentro desse processo? É nos render
a vontade de Deus e nos empenhar em cumpri-la. Então, se eu me rendo à vontade de Deus, eu entendo que o desejo de Deus para a minha vida é que eu seja santo, é que eu viva em santificação, de que todo o meu ser seja e esteja de acordo com a vontade de Deus. Qual que é o meu papel? É me render à vontade de Deus. E segunda coisa, é me esforçar para viver, colocar em prática tudo isso que eu tenho aprendido que é a vontade de Deus para a minha vida, né? O pastor Eden coloca aqui o exemplo do José, quando resistiu e fugiu ao assédio ali da mulher de Potifar, né? Sim. É fugir, chega um momento da nossa vida, como a irmã falou, que o pecado deveria ser para nós um escorregão, mas tem muita gente que vive de maneira tão envolvida com as relações humanas, que já não conseguem discernir, diferenciar o que é viver uma vida cristã, sem pecado, se esforçando para não pecar, mas já fazem relação com outras coisas como, isso aqui não tem nada a ver. Mas, em muitos casos, estão deixando de lado aquilo que Deus quer para a sua vida, para viver uma vida paralela. E já não existe a linha de separação entre o santo e o profano. Parece que se mistura. E quando isso acontece, há um perigo muito grande, né? Mas o desejo de Deus é de cooperar conosco, né? Cooperar com cada um de nós, nos dando da sua graça. Deus sabe, irmã Maria, que nós não temos condições por nós mesmos de vencer, mas Ele nos dá graça, né? Nós vivemos uma vida que, procurando viver segundo a vontade de Deus, nós temos o auxílio do Espírito Santo e Ele vai nos conduzindo nesse caminho tão glorioso que Ele tem para nós, né? Mais alguma coisa a acrescentar nesse ponto? O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Talvez seja um bom momento esse da aula de nós refletirmos com os nossos alunos a questão do novo nascimento. Porque como pode uma pessoa nascer de novo e não ao menos desejar a vontade de Deus? Porque quando eu nasci de novo, muitas vezes eu não tenho tanta força, eu não tenho tanto poder, mas eu tenho vontade de vencer o pecado. Eu não gosto de pecar, porque isso é uma característica do novo nascido. Ele não tem prazer na prática do pecado. Agora, se eu vivo uma vida onde eu tenho prazer na prática do pecado e eu justifico o meu prazer com argumentos humanos, será que nasci de novo? Será que não é uma hora de eu refletir, de eu voltar atrás e me perguntar se realmente recebi Jesus como meu Salvador? Porque muitas pessoas, o Senhor citou, que quando Jesus voltar, muitos religiosos ficarão. E muitos deles não perdem culto, não perdem escola dominical, mas não são salvos. E o não salvo, como a gente conversou no começo, ele não consegue ser santo. Talvez seja um bom momento para a gente refletir isso com os nossos alunos. Porque a salvação é alguma coisa que eu tenho que me apropriar. E eu tenho que ter convicção, porque quem fez a obra salvadora foi Cristo. Eu sou salvo pelo poder e pela eficácia do sangue de Cristo, não é mérito meu. Então não importa se eu mereça ou se eu não mereça, se eu peco mais ou menos que o irmão, se eu caio mais ou menos que o irmão. É Cristo quem me salvou, é Cristo quem me justifica. E dessa verdade eu tenho convicção. Então eu não tenho desejo de me afastar da presença de Deus. Eu não tenho desejo de trocar Deus pelo pecado. Se isso acontece, vale a gente se pensar, porque Deus opera em nós pelo menos o querer, e querendo em nós, Ele também opera o fazer, o efetuar. Com certeza, com certeza. Esse assunto é um assunto maravilhoso. Se a gente fosse aqui estender, nós ficaríamos aqui horas conversando sobre a santificação, não é verdade? Verdade. Mas já partindo aqui para a parte final, o nosso tópico D aqui, o subtópico D, diz que a santidade diferencia os remidos neste mundo. Neste mundo. Então, irmã Maria dos Reis, faça o seu comentário e já, não sei se a senhora vai agradecer pela oportunidade, já faça suas considerações. Minhas despedidas. Tá bom? Tá bom.
Eu entendo assim, Spurgeon, ele disse que a santidade é a parte visível da salvação, né? Então, a santidade, ela muda o meu pensamento, ela muda o meu comportamento, ela muda a minha forma de falar, minha forma de agir, minha forma de ser. Então, quando eu me torno santo, eu me torno conhecido por seguir a Cristo. As pessoas que me conheciam veem em mim a mudança e veem o meu esforço por seguir a Cristo. Está lá em 1 João 2,6, se os irmãos quiserem ler mais tarde. Eu sou conhecido pelas transformações que Deus fez na minha vida e sou conhecido pelos atos de amor de Deus que Ele exerce através de mim também. Então, a partir do momento que eu nasci de novo, que eu entro no processo de santificação, a presença de Deus na minha vida faz a diferença. Colossenses 2,10 diz que nós devemos andar de modo digno da nossa salvação. Então, esse andar digno faz com que o mundo veja que Cristo habita em mim. Sim, né? sim. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço pelo momento prazeroso de falar a respeito da palavra de Deus. Eu espero que tenha sido de algum auxílio, de alguma ajuda, e que o Senhor abençoe os irmãos no preparo da aula e que Deus esteja presente, direcionando cada um. Amém, amém. Para finalizar, quando nós falamos aqui sobre a santidade diferencia os gemidos neste mundo, né, uma coisa me veio à mente. Por que eu devo ser santo? Por que eu devo ser santo? Primeiro, eu devo ser santo porque eu sou filho de Deus. E Deus disse, santo sereis porque eu sou santo, né? E sendo nós filho, nós queremos fazer a vontade do nosso Pai. Eu até citei que a vontade de Deus é a nossa santificação. Por que nós precisamos ou devemos ser santos? Porque nós queremos ser, e uma vez que nós somos filhos, e sendo filhos obedientes, nós queremos ser templo e morada de Deus, ter Ele dentro de nós, né? E Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então eu devo ser santo porque eu quero ser morada do Senhor na minha vida, né? E também eu poderia dizer aqui que nós devemos ser santos porque nós queremos morar no céu, né? O salmista no Salmos 15, versículo 1, ele disse, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E no Salmo 101 e o versículo 6, um versículo bem conhecido, o salmista escreve dizendo que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. E dentro do que a irmã falou, tem uma coisa que, quando eu estava estudando, me chamou muita atenção, que diz que, uma frase, que somente os santos é quem pode ser fiel a Deus. Se eu não tiver engajado nesse processo da santificação, eu não vou conseguir ser fiel a Deus. Eu preciso estar santificado, porque lá no céu só vai entrar quem é santo. Lá no céu só vai entrar quem tiver em condições de adentrar os portões celestiais. E a santificação, ela faz parte desse processo, não é? Então, que Deus nos abençoe. Para mim foi um prazer, irmã Maria dos Reis, estar com a senhora aqui, né? Partilhando deste assunto tão maravilhoso que, repito, se a gente fosse continuar conversando aqui, a gente ia ficar horas e horas, né? Porque o assunto é muito bom. Mas que Deus, Ele continue abençoando a vida dos irmãos, que os irmãos possam se utilizar desse material, de tudo que foi falado pela irmã Maria dos Reis, tudo que nós conversamos aqui, e que sirva de auxílio para vocês prepararem a aula de vocês e que diante da classe de vocês deixem ser usados por Deus para falar aos corações, para que também busquem viver cada vez mais em santificação diante do Senhor. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, em nome de Jesus.